Oi, Aí, apareceu. Oi, amiga. estão me vendo? Sim, sim. Acho que agora está tudo ok. Creio que De sim. gola alta no Rio de Janeiro, gente. Como pode Mas sem melhorar? mangas. Sem mangas. É, sem manga, né? É só estilo, Eu tô- não há necessidade. é, não tem nenhuma funcionalidade, é só estilo. Não, é só estilo. Vendo e ouvindo. Nossa, agora eu e a Lu, a gente estava conversando antes de entrar aqui, né? Que louco que é tudo isso, né? Porque a gente veio aqui fazer uma live sobre corpo e saúde, e os nossos corpos deram uma pirada, Sim, tanto o meu dela. quanto dela, né? Eu tive um ataque de várias coisas aqui, a Lu teve um ataque de frio. Que... Na Como podemos realidade, ter mais consciência com os nossos corpos do que isso, né? Eles nos trazendo sim. alguma percepção. O que eu percebi, assim, não é a primeira vez que eu sinto isso. Eu senti a primeira vez quando eu fiz o fundamento em fevereiro, que foi um curso que eu fiz em São Paulo que eu queria muito, assim. E a sensação que eu tive, e aí eu tinha essa sensação de tremura no corpo, como se meu corpo tremesse de dentro para fora. E eu achei que fosse frio, aquela sensação de frio, sabe, quando a gente começa a tremer. Mas a sensação é que eu tava tão feliz, eu tava tão excitada, tão animada, que aquilo não cabia dentro do meu corpo. Meu corpo não parava, sabe? Eu passava o tempo todo assim, ó, meio tremendo de animada. E hoje eu acho que tem muito a ver com isso, assim, porque a gente fez tanta coisa, já, a gente já criou tanta coisa, a gente, né, eu tô me sentindo assim, expansiva, feliz, animada. E aí eu me dei conta que eu tava assim, que eu não conseguia nem parar dentro do corpo, sabe? E aí essa sensação que eu tenho assim, meio de suando frio e tal, e aí eu digo, ah, então tá, é isso, ok, né? Como pode melhorar também? Um banho bem quente, apesar de estar calor aqui. E agora eu tô me sentindo mais tranquila, mas eu tô assim com essa sensação, sabe? O coração palpitando forte, de animada, de feliz com tudo. Né? Não é nenhum problema, não é nada, só percebi o que poderia fazer e ok, é o meu corpo falando comigo. Sim, e é isso, né? O quanto cada um dos nossos corpos ele nos traz as informações de consciência, né, que se requer sobre cada momento. E hoje de manhã eu e a Lu, a gente estava aqui criando, né, montando material de apoio para nossos 8 encontros que vão começar essa semana, na sexta-feira. Esses 8 encontros, para quem ainda não sabe, nós vamos fazer 8 encontros para trazer consciência para todos os quesitos da nossa vida. Então, a gente está montando com ferramentas, com possibilidades, com material de apoio, com várias coisas. E é super grandioso estar conectada com isso, né? É super grandioso parar para fazer isso, para criar. É uma energia, assim, É uma essa energia muito energia incrível. de É uma expansão, de energia muito incrível. criação. E o nosso corpo, ele tá todo o tempo falando com a gente, né? Nos mostrando as possibilidades, nos mostrando aquilo que está disponível. O nosso corpo, a Lu fala essa frase bastante, né? É a nossa maior ferramenta nessa realidade. A gente tem Sim. umas frases que não sei por que, cada vez é uma que fala, uma frase meio jargão. Sim. E a Lu fala bastante isso, né? O nosso corpo, ele é a nossa maior ferramenta para funcionar nessa realidade. Ou para não funcionar a partir dessa realidade. Miga, tiro vibra. Deu. Eu tô com fone de ouvido, foi lá dentro do meu cérebro. Deu, 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 Né? deu. E é muito legal, porque ao mesmo tempo em que a Lu trouxe isso, né, essa excitação, eu também tive uma percepção com o meu corpo. Eu não sei se vocês viram que eu gravei uns stories agora, um pouquinho antes da gente começar aqui, né, falando sobre como eu tô me sentindo com as respostas que algumas pessoas têm trazido ou com a forma que algumas pessoas têm se manifestado diante das possibilidades que tem aí. Né? Porque isso é uma coisa muito louca, assim, o quanto cada pessoa percebe as coisas de uma maneira diferente da outra. O quanto alguém olha para um. É aquela velha história, né, do copo pela metade. Que um vê o copo Uhum. meio cheio e o outro vê o copo meio vazio. Então, hoje, a gente está aqui dispostas, eu e a Lu, cada vez mais a trazer consciência, a trazer ferramentas, a empoderar vocês, né, a nos empoderar, porque a gente se empodera muito cada vez que a gente empodera vocês. Né? Então, a gente está escolhendo essas ferramentas, escolhendo trazer isso para essa realidade e criar algo mais grandioso. E a gente está cansada de saber, eu e a Lu, de que as nossas escolhas elas criam mais possibilidades. E nesse momento a gente tem visto muita gente dizendo que não pode escolher porque não tem as possibilidades.
E isso faz com que a gente entre num sistema de, uau, como assim? Como que eu mostro para as pessoas que o caminho é inverso? Tem tanta gente esperando ter as possibilidades para poder criar alguma coisa, né? Ao invés de escolher para que as possibilidades apareçam. E isso é uma reação que o meu corpo teve quando a gente falou, quando eu falei com a Lu sobre isso, quando eu gravei os stories falando sobre isso, foi que o meu corpo descarregou. Me deu uma dor de barriga, me deu vontade de vomitar, sabe? Eu botei para fora realmente tudo aquilo que estava dentro e que estava parado dentro de mim, porque é uma energia que eu quero compartilhar. E que quando a gente leva para as pessoas, a gente começa a ver, a gente começa a captar essa inconsciência das possibilidades. E possibilidades são coisas tão grandiosas e tão disponíveis para todos nós que chega a ser aquilo assim, tipo, uau, sério que vocês não conseguem enxergar tudo isso? Nem todo mundo está disposto a enxergar, nem todo mundo sabe como, mas é muito importante a gente sempre se dar conta que sim, que é possível, que tem tudo a ver com a história de que na mesma situação tem pessoas que estão criando coisas grandiosas, enquanto isso, na mesma situação, tem pessoas que estão só lamentando, reclamando que não existem possibilidades, só que nós todos vivemos a mesma situação, né? Só que a gente enxerga com o nosso conteúdo interno. E eu entendo que existem pessoas que não conseguem ver a possibilidade, mas como seria. Na verdade, é isso que a gente busca aqui, ser o convite para que as pessoas consigam olhar através dos desafios, através da dificuldade, e consigam sim, né, ter a certeza de que é possível criar mais. Essa é a Até energia porque que a a gente gente já busca. teve nesse lugar, né, Lu? A gente já esteve por Sim, muitas e muitas vezes nesse espaço de ver um leque de possibilidades aberto na nossa frente e a gente simplesmente não escolher. E aí usar todas as nossas justificativas, toda aquele livrinho, né, de e mas e se que a gente tem guardado para justificar o que a gente não está escolhendo, para falar, ah, mas eu não posso agora. Ah, mas é que a gente não sabe, né, como as coisas vão ser. Ai, é que eu sou autônoma, que nem eu disse ali, né? O que eu mais escuto nos últimos dias, ai, eu sou autônoma, eu não sei como é que as coisas vão ser. Só que, na verdade, a gente nunca sabe como as coisas vão ser. A gente não sabe nem se a gente vai acordar no outro dia. a gente escolhe criar coisas grandiosas. Sim. Só que se a gente escolhe olhar para cada 10 segundos da nossa vida e ver o que a gente pode fazer nesses 10 segundos que vai criar uma realidade diferente para nosso viver daqui para frente, como se a gente começasse a desconstruir todas essas impossibilidades que a gente está vivenciando ou tudo aquilo que a gente não está escolhendo. Porque a gente olha para aquele momento e diz assim: uau, incerteza? Eu vivo de incertezas. A gente vive de incertezas. A gente não sabe como as coisas vão ser amanhã. Todos os dias, a cada momento, a gente não sabe o que vem por aí. E quem diz assim, ai não, eu tenho controle, eu sei como é a minha vida, eu sei como é, não sei. É mentira. Ninguém sabe nada. Pode cair um avião agora aqui, dentro da minha casa, e não acontecer nada do que eu programei para a hora do jantar, por exemplo. E isso pode acontecer o tempo todo. E a gente fica se prendendo, a gente fica trancado, travado naquilo que a gente não está escolhendo, justificando que isso é porque a gente não sabe como vai ser, que isso é porque a gente está com medo, porque a gente está em dúvida, né? Mas como seria, eu acho que esse é o maior gancho para a gente entrar no nosso assunto de corpo. Como seria a gente reconhecer a partir do nosso corpo aquilo que é uma possibilidade para a gente? É muito louco porque o que eu vejo é que as pessoas estão insatisfeitas com as suas realidades e elas usam exatamente essa mesma realidade que elas não gostam para justificar a não escolha. Por exemplo, eu não tenho condições financeiras. Isso é ruim, é uma coisa que me limita. E eu uso exatamente isso que eu não gosto para escolher não criar mais. Porque aí eu não vou fazer tal coisa, ou eu não me permito, porque eu não tenho uma realidade financeira que me permite, mas em que momento tu tá escolhendo mudar, se tu tá usando essa realidade que tu não gosta para justificar a tua não escolha ou a tua não criação. Então vocês conseguem perceber o quanto isso é louco, insano, né? E é exatamente isso que a gente faz. Então, a gente resolveu falar, né, sobre corpo, porque como a Ana disse, eu digo sempre, o nosso corpo é a nossa maior ferramenta nessa realidade. E às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu gostaria de mudar, não sei como, eu não sei que caminho eu sigo, eu não sei como fazer. E quando eu comecei a perceber e a entender o meu corpo e a realmente usar ele para me permitir criar mais e para saber o que fazer,
muita coisa mudou. E o nosso corpo, ele realmente, ele é uma contribuição enorme na nossa vida. E ele nos diz as coisas, só que a gente não sabe ouvir o que ele quer falar. E uma das coisas, né, que a gente fala muito é sobre perceber o que a nossa escolha vai criar. Se eu fizer tal coisa, como vai ser? A gente não tem como saber. A gente não tem controle sobre isso. A gente não sabe se sair de casa agora, se vai conseguir atravessar a rua, se vai ser atropelado no meio da rua. Não sabemos. A gente não tem como saber. Mas a gente tem como saber qual é a energia que vai ser criada a partir da nossa escolha. E o nosso corpo nos traz essa percepção. A gente pode usar o corpo para isso. A gente fala muito, né, de escolher a partir da leveza, da criação e da expansão. E a gente consegue sentir essa energia no nosso corpo. E isso é muito legal, porque é a partir dessa sensação do nosso corpo, dessa percepção de leveza e expansão, que a gente pode perceber e escolher qual é o caminho que a gente vai fazer ou trilhar que vai criar mais para nossa vida. Vocês já perceberam no corpo de vocês aquela sensação de que que algo não está legal? Né? Tipo, a gente entra num lugar e sente uma coisa esquisita, ou a gente vai para algum lugar e sente uma felicidade, uma vibração, uma euforia, né? Uma excitação interna, como quando a gente vai fazer alguma coisa pela primeira vez. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa pela primeira vez, o nosso corpo nos traz essa sensação de euforia, de excitação, essa sensação de vibração alta, de uau, o que tem aqui que eu não conheço, né? E quantas vezes a gente, ao invés de focar nessa sensação de uau, o que tem aqui que eu não conheço, a gente se reprime, se contrai e diz, meu Deus, o que é isso que eu tô sentindo? Ai, que coisa estranha. Ai, eu acho que eu tô com medo. E aí a gente não vai adiante. E a gente Não vai não consegue receber. A gente não consegue receber todas as possibilidades e toda a contribuição que cada momento é na nossa vida, né? A gente não consegue olhar para as possibilidades e para a contribuição que a partir daquilo que o nosso corpo nos fala, a gente pode escolher diferente. O nosso corpo, ele funciona totalmente diferente da nossa cabeça. Totalmente diferente. A nossa cabeça, ela funciona a partir do pensar. E o nosso corpo, ele funciona a partir do saber. Hoje de o manhã até eu nosso e a Lu, a gente estava corpo, falando um pouco sobre isso, né? o nosso corpo não tem julgamento. Hum? O nosso corpo, ele não tem julgamento, né? Ele não funciona como a mente, que olha uma situação e julga se aquilo é certo, se é errado, se aquilo vai ser bom, vai ser ruim. O nosso corpo, ele não tem julgamento sobre nada. Quem tem julgamento é a mente. Então, a partir, né, dessa consciência de que o nosso corpo não tem julgamento, a gente consegue, de fato, perceber que ele funciona através da percepção, né? Através do que vai criar a nossa escolha. E ele está totalmente conectado, né, com as nossas percepções. Porque um ser infinito, que é aquilo que nós somos, ele percebe e ele sabe. E quando a gente não está disposto a reconhecer as coisas dessa forma, a gente está tentando funcionar a partir do pensar e do sentir. E isso nos coloca em um campo de pouca facilidade. Porque os nossos, como a Lu falou, os nossos pensamentos, eles estão sempre baseados e eles sempre vêm de algum ponto de referência, de algum ponto de vista que a gente tenha, de alguma definição fixa, de alguma coisa já estruturada. E quando a gente não está disposto a reconhecer o quanto a gente sabe tudo aquilo antes mesmo de pensar, a gente sabe o quanto o nosso corpo vibra e nos mostra, meu Deus, tem uma coisa acontecendo aqui na rua, uma barulheira. Vocês estão ouvindo? Tá ruim? Um pouquinho, mas no meu Vou áudio tá fechar já. bem aqui. Quando a gente não está disposto a reconhecer o quanto o nosso corpo ele é a fonte de todas as criações, o quanto o nosso corpo ele é a fonte de nos mostrar aquilo que vai funcionar, aquilo que vai criar na nossa realidade. E o funcionar não é baseado no julgamento de dar certo. É simplesmente baseado naquilo que vai criar mais. E o criar mais não significa que vai ser um mar de rosas, que vai ser algo super fácil, super. Não, significa que vai criar mais. A gente vai olhar para as possibilidades e a partir disso vai criar mais. Se a gente escolher se conectar com o nosso saber e usar o nosso corpo para perceber tudo isso, a gente vai estar criando uma realidade diferente dessa realidade que a gente já conhece. A gente vai estar se dispondo a perceber aquilo que ainda não existe, a reconhecer aquilo que ainda não existe, a criar aquilo que ainda não existe. Mas para isso a gente precisa estar conectado com o nosso corpo. Eu vou fechar aqui a A, janela. a dica colocou, né? A mente é o comando. Não, a mente não é o comando. Eu gosto de dizer que a gente escolhe.
a partir da nossa percepção, a gente escolhe a partir de olhar para o corpo e perceber, nossa, isso cria expansão na minha vida, né? De conseguir perceber dentro do peito, nossa, isso é muito legal, eu quero isso expande, isso cria para mim. E aí a gente entra com a mente para estruturar como vai fazer. Se a gente for parar para pensar antes de escolher, dependendo de quais são as crenças que a gente tem, quais são os pontos de vista que a gente tem sobre aquilo, muitas vezes a gente não vai se permitir fazer. E aí a gente vai, através de uma definição, acabar não escolhendo o que a gente gostaria de escolher. Então a gente usa o nosso corpo, que é a nossa maior ferramenta, para perceber as coisas. Por exemplo, se eu te disser, dica, né? Que foi a que perguntou se a mente é o comando. Dica, vamos fazer um cruzeiro ano que vem. E aí, né, tu sente aquele uau, eu quero, né? Aquela coisa que enche o peito. Isso é expansão, é tu pensar, nossa, isso me nutre, isso vai ser expansão para mim, vai contribuir na minha vida. E aí tu vai dizer, então, a partir disso eu escolho o que eu vou. Aí tu vai, não, mas como que eu vou fazer isso? Quais são as escolhas que eu tenho que vão me levar nessa direção? O que que eu preciso fazer? Quanto eu preciso de dinheiro? Como que eu vou conseguir esse dinheiro? Aí tu vai estruturar com a tua mente. Mas tu sentiu, tu soube no teu corpo que era isso que tu queria. Agora, se eu te perguntar, dica, vamos fazer um cruzeiro ano que vem e tu pensar assim, ai, peraí, mas eu vou pensar se eu tenho dinheiro, eu vou pensar se eu tenho férias, eu vou pensar que mês vai ser. Aí tu pensou, e tu olhou a tua conta bancária, não tinha aquele dinheiro naquele momento, tu pensou e disse, ai, julho, frio, não vou. Só que o teu corpo te dizia, vai, só que a tua mente te dizia não, porque tu não tem dinheiro, porque é um período que é frio, enfim, várias coisas. E aí tu não te permitiu fazer uma coisa que talvez, que nesse caso tu já soube que seria muita expansão e muita contribuição para tua vida. Então, é isso que normalmente a gente faz, a gente pensa para escolher. Mas como seria a gente escolher a partir da percepção do que aquilo vai criar e com a mente a gente vai estruturar como vai fazer as coisas? Quais são as possibilidades que a gente tem para chegar nesse ponto com total facilidade? Como isso pode melhorar, o que mais é possível que a gente ainda não considerou. A gente vai usando aquelas ferramentas que a gente já sabe, né? Que são fazer perguntas, quais são as possibilidades que estão disponíveis, mas a gente vai começar a funcionar a partir da percepção do que aquilo vai criar. E isso é totalmente novo, porque nós somos totalmente ensinados a pensar antes de escolher. Mas como seria a gente escolher e depois pensar sobre como a gente vai chegar nesse lugar que a gente escolheu que vai? O Gary Douglas, que é fundador de Access Consciousness, ele fala: se você está pensando, você está fedendo. A mente é uma coisa perigosa, descarte. A primeira vez que eu ouvi isso, eu disse assim: meu Deus, esse cara é louco. Hã? A mente mente. A mente mente. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu pensei: uau, que loucura, como assim? Como que eu vou descartar a minha mente? A minha mente, né? Eu aprendi até hoje que a mente é o meu saber, que a mente é aquilo que a gente, né, que a gente usa para tudo na vida. Só que, na verdade, quando a gente começa a reconhecer as coisas a partir de um ponto de vista diferente, quando a gente começa a escolher não ter pontos de vista, a gente começa a perceber que a gente não precisa da nossa mente para definir, para estruturar, porque a nossa mente ela é baseada em como se fosse um computador, né? É como se fosse um computador onde tem vários arquivos para como a gente funciona em determinada situação. A nossa mente ela tá ligada a todas as crenças que a gente tem, a forma como a gente foi criado, a forma que os nossos pais foram criados. A nossa mente ela vai lá e busca no DNA as informações dos nossos ancestrais. A nossa mente ela tem tudo dentro de uma ordem, né? Então, para isso a gente faz isso, para aquilo a gente faz aquilo. Ah, se eu me meter em tal situação, eu fujo desse jeito. Ah, quando eu não estou disposto a escolher, eu acho justificativos suficientes para dizer que eu não posso por A, mas por B, para convencer as pessoas. Isso é o que a nossa mente faz. E quando a gente está se comportando olhando para isso, a gente está criando um ponto de ordem onde as coisas não funcionam de um jeito diferente. Onde as coisas não começam a criar possibilidades grandiosas. Por quê? Porque se a gente está olhando a partir da mente, aquilo que a gente está vivenciando, a gente está indo somente naquilo que a gente já conhece. Toda vez que a gente está conectado com a nossa mente.
a gente está criando mais do mesmo. Toda vez que a gente está conectado com a nossa mente, é como se a gente pegasse esse banco de dados do nosso computador, de como a gente funciona, do nosso programinha, né? Aquele programinha que instalaram na gente ao longo quando a gente nasceu e foram botando atualizações, né, ao longo da nossa vida. É como se a gente fosse pegar esse HD e fosse buscar essas informações somente dentro daqueles limites daquilo que a gente já conhece. Só que aquilo que a gente já conhece, a gente já viveu. A gente pode se enganar achando que está fazendo diferente. A gente pode dizer, ah, não, mas agora eu já vivi, então agora eu sei como fazer de outro jeito. Mentira! Sempre vai estar baseado no que tu já viveu e no que tu já estruturou. Tu pode estar olhando para mais possibilidades, mas tu ainda vai estar preso naquilo. Quando tu deixa a tua mente de lado e tu começa a reconhecer o teu saber, tu começa a perceber que aquilo ali pode não ter funcionado a tua vida toda e que tu não tinha te dado conta, mas tu estava tão convencido, as tuas crenças eram tão fortes e te mostravam tanto que era assim que funcionava. Oi, Aline, que tu estava convencido que era isso mesmo. Só que se tu escolher deixar isso de lado e reconhecer o que funciona para o teu ser, o que o teu corpo escolhe, qual é a energia que verdadeiramente cria? E é para isso que a gente usa muito a questão do verdade, né, Lu? Toda vez que a Sim. gente fala verdade, o que que eu não tô vendo aqui? Verdade, o que que o meu corpo escolhe? Verdade, é isso? Verdade, é aquilo? É como se a gente, cada vez que a gente falasse verdade, a gente tirasse os nossos pontos de vista da jogada e chamasse o nosso ser para atuar. Então, o verdade, ele é como se fosse assim, se eu não tivesse pontos de referência, se eu não tivesse pontos de vista, o que que eu... Parará, 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 a pergunta, né? Hã? Essa é a minha pergunta que eu faço sempre, se a gente não tivesse nenhum ponto de vista sobre isso. O que, né? Se eu não tivesse nenhum ponto de vista sobre isso, o que eu escolheria? Porque a gente está muito acostumado a escolher a partir dos nossos pontos de vista. E aí é exatamente isso que a Ana falou, né? O quanto a gente fica repetindo as mesmas coisas. É tipo tipo videogame. A gente joga a primeira vez uma fase e aí passa com dificuldade. Aí a gente fica repetindo a fase e fica cada vez mais fácil. Mas por quê? Porque a gente está fazendo a mesma coisa o tempo todo. E aí, quando a gente, né, se deu conta, a gente passou sem sequer olhar, sem sequer saber quais foram os botões que a gente apertou, quais foram os caminhos que a gente pegou. Porque a gente já está fazendo no piloto automático, a gente faz mais rápido, porque aquilo já está totalmente encaixado na nossa cabeça. E é isso que a gente faz na nossa vida. A gente vem repetindo e buscando sempre no passado, né, a nossa razão de escolher, que quando a gente se dá conta, a gente está vivendo no piloto automático há muito tempo. E não está nem sequer percebendo, a gente não para perceber nada, a gente só busca no nosso passado o que a gente fez e acha que está funcionando da mesma maneira. Mas não faz sentido isso. Novamente, é muito insano, né? Tu olhar para o passado para fazer uma escolha para o teu futuro. Sendo que tu não está escolhendo mais isso. Tu já não é nem a mesma pessoa que fez aquela escolha há um dia atrás. Quem dirá anos atrás. Quem dirá fazer a mesma escolha que a família fez. Porque a Ana mesmo falou que a gente tem no nosso DNA isso registrado. E aí a gente fica repetindo as coisas e se não bastasse repetir as coisas que nós mesmos já fizemos, a gente repete o que a família fez, o que as mulheres da família fizeram, o que os homens da família fizeram, o que todo mundo fez. Quando a gente para de funcionar dessa maneira e começa a funcionar a partir da percepção, aí sim nós estamos escolhendo fazer coisas diferentes, criar novas possibilidades, criar né, coisas grandiosas, coisas maravilhosas que a gente sequer estava percebendo que poderia criar. E acho que essa questão da gente ficar repetindo coisas até familiares tem tudo a ver com corpo e saúde que a gente trouxe, né, para falar o quanto a gente fica repetindo doenças familiares sem sequer parar para perceber como pode, né, quebrar esse padrão, o porquê que eu tenho essa doença, né, o que que dentro de mim faz eu achar que eu tenho que ter isso, é para pertencer à família, porque todo mundo teve, isso é muito importante trazer consciência para essas coisas também, porque a gente também pode mudar isso, ou também pode trazer muito mais leveza e facilidade, né, no momento de olhar para essas coisas que a gente cria no nosso corpo, porque o corpo ele fala com a gente o tempo todo, assim como ele nos mostra qual caminho, qual escolha
qual caminho a gente deve tomar pela expansão, ele também nos mostra, né? Se a gente tem uma doença, se a gente tem uma dor, o que que tem aqui que a gente tem que olhar para poder passar, para poder liberar? Quais são as coisas que o nosso corpo está querendo nos dizer que a gente não está disposto a ouvir? E quando a gente fala, quando a gente fala em saúde, né? Quando a gente escolhe olhar para nossa saúde, isso faz um sentido muito grande, né? Porque o que a Lu falou, para mim, quando eu tive consciência e comecei a perceber isso de que as pessoas elas acabam desenvolvendo problemas familiares porque todo mundo na família tem. Foi uma vez lendo um livro onde era a história de uma pessoa que era obesa. E aí ela falava assim: não, mas eu sou obesa porque isso é da minha família, isso está na minha genética. Eu nem preciso comer para engordar. Eu respiro e já engordo, porque isso tá na minha genética. Alguém está vendo alguma possibilidade nisso que essa pessoa falou? Nada, só definições. Exato. E aí, quando eu me dei conta disso, eu comecei a relacionar várias coisas, né, que eu já tinha visto, várias pessoas que tinham chegado até mim com determinadas doenças, várias pessoas que eu conhecia que tinham alguma coisa e usavam a justificativa de que aquilo ali era de família. E aí eu pergunto, quão confortável é dizer que tu tem algo porque aquilo ali vem da tua família, porque aquilo ali tá na tua genética, ao invés de olhar para isso e dizer, uau, corpo. Eu tenho realmente isso? Eu tô desenvolvendo isso? O que tu quer me mostrar? Como seria se a gente pudesse facilitar essa comunicação com o corpo da gente? De olhar para ele, amar ele e reconhecer que ele está aqui para nos mostrar as possibilidades. Então, quando a gente sente algo, quando a gente tem o nosso corpo, né, mostrando alguma coisa pra gente, como seria a partir de agora a gente olhar para o nosso corpo e dizer: corpo, me mostre o que tu tá querendo dizer. Corpo, me mostre qual é o caminho que eu devo seguir. Porque essa desconexão com o nosso corpo é que faz com que a gente acabe pegando para nós aquelas coisas que a gente vê nos outros e fique usando como uma justificativa para não criar mais. Fique usando como uma justificativa para se manter naquele espaço. Vocês conseguem reconhecer o como é confortável se manter num espaço de merda? O quanto é muito mais fácil tu ficar num espaço de merda onde tu diz assim: ai, eu não posso tomar uma cerveja porque eu tenho diabetes. E aí tu fica lá, ai, coitado, né? Ai, nem vamos fazer nada, ai, porque coitado, ele não pode, né? Ele não pode estar aqui, ele não pode fazer isso, ele não pode se divertir. E se tu pudesse começar a escolher diferente? A escolher que o teu corpo te mostrasse aquilo que tu pode mudar, aquilo que tu pode criar consciência. O nosso corpo, ele tá aqui só para nos mostrar onde a gente pode ter consciência e a gente está escolhendo não ter. Esse corpo físico, essa coisa que a gente tem aqui, é só um traje que a gente está vestindo nessa realidade. Na verdade, o nosso corpo ele está aqui para nos trazer a consciência. A consciência além do que a gente acha que sabe. Além daquilo que a gente está escolhendo, além daquilo que a gente está dizendo que está escolhendo. Porque a consciência, ela não é, ai, agora eu tô consciente, então vou começar a escolher diferente, aí essa doença vai sair do meu corpo. É muito legal, né? Isso que a Ana disse, do que a gente está dizendo que a gente está escolhendo, que tem a ver com isso que a gente trouxe um pouquinho antes, do quanto as pessoas estão num espaço de merda e realmente estão usando essa desculpa de fato para não mudar, né? Eu tô aqui, tá uma porcaria onde eu tô, mas eu não escolho mudar porque eu tô aqui, então eu não tenho o que fazer. E aí tu fica criando isso o tempo todo. E aí muitas vezes a gente escuta dizer assim: ai, mas eu queria tanto mudar. Ah, porque eu já fiz de tudo para mudar. A gente escuta muitas pessoas dizendo isso, mas de verdade, tu tá escolhendo diferente? Sabe? Porque dizer que tu quer mudar não quer dizer absolutamente nada. E é muito normal, né? Isso que a Ana falou ainda, de eu digo, olha só, eu quero tanto mais dinheiro. Eu quero mais dinheiro. Aí ela diz, pois é. Aí ela fala pra Fafá, por exemplo, que tá aqui, a Lu, coitada, tá passando por momentos difíceis, sabe? E aí a Fafá vai lá e conta pra outra pessoa, a Ana disse que a Lu tá num momento difícil, coitada. E aí tu começa a criar, sabe, aquilo o tempo todo, só que em momento algum eu estou escolhendo fazer diferente. A única coisa que eu tô fazendo é dizer, olha que merda a vida que eu tô e coitada de mim e tá tudo bem assim, porque eu não tô escolhendo fazer diferente. Eu sigo. Em Access, eu já vi várias pessoas dizendo, não sei se a Ana já ouviu, que a gente acorda todo dia de manhã e tem
no mínimo duas escolhas, que é ir pra piscininha de merda ou criar uma vida muito foda. E tem muitas pessoas que levantam da cama e vão direto pra piscininha de merda. E tá tudo bem, ok, são escolhas. Mas é muito importante a gente ter consciência do que a gente está criando. Se eu tô levantando da minha cama e eu estou indo pra piscininha de merda, ok, mas eu tenho que estar ciente disso. Ok, é isso que eu tô escolhendo. Tá tudo bem, beleza, tu pode ficar aí. Ok. Mas, né, tem pessoas que levantam das suas camas e escolhem criar uma vida fodástica. Ok. E é isso que a gente tem que se dar conta, sabe? De que a gente pode sim escolher diferente, só que a gente precisa escolher, porque dizer que tá escolhendo não faz diferença nenhuma. Eu adoro a piscininha de merda. Adoro, né? Porque eu acho uma metáfora incrível, assim, pra gente reconhecer o quanto a gente fica parado, muitas vezes, literalmente numa piscininha de merda, e a gente fica dizendo assim, não, mas eu vou ficar aqui porque, olha, tá quentinho. E se eu não me mexer muito, essa merda nem fede. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tudo bem se tu escolhe ficar nessa piscininha de merda e se tu acha esse lugar confortável. Agora, não fica escolhendo Tá arrastar as tudo pessoas para bem. isso contigo, Exatamente. Tá tudo né? bem. Cada um tem Tá suas tudo bem, escolhas. tá tudo bem. Tá tranquilo. Agora sejam o que eu e a Lu a gente traz aqui para vocês é para que vocês sejam duas coisas. O convite para dizer para as pessoas que estão lá na piscininha de merda: olha, fulano, tu tá aí numa piscininha de merda. Se tu tá achando que eu vou entrar aí dentro contigo porque tá quentinho, eu não vou. Ou que tu seja a pessoa que diz assim: tu pode escolher sair dessa piscininha de merda, tu quer a minha mão? Eu vou te dar a mão. Mas se tu cair de novo, a escolha é tua. Então, isso é E o convite. O convite é que a gente. aí é que tá a chave. É assim, ó. As pessoas têm que se dar conta que se elas estão na piscina de merda, é porque elas estão escolhendo. Não porque o mundo é injusto, porque ninguém me ajuda. Não, é simplesmente porque eu estou escolhendo. Ok? E aí tu vai ver que quando tu escolher sair, tu vai ter pessoas que vão contribuir contigo. Tu não precisa sair sozinho, né? Que também foi uma coisa que a gente disse, que essa questão do autoconhecimento e de ter consciência não quer dizer fazer sozinho, não. Mas tu tem que ter consciência de que se tu tá no lugar onde tu tá, é porque tu escolheu. E tu ainda está escolhendo. A não ser que tu escolha fazer diferente. Aí tu vai fazer coisas diferentes para sair desse buraco. Mas ficar no buraco reclamando não vai adiantar nada. A vida da gente é baseada em escolhas, né? E eu acho que isso é a frase que a gente mais fala aqui. A gente fala o tempo todo, todos os dias, em todas as lives, as lives, independente do tema, a gente fala sobre escolhas. Porque tudo é uma Sim. escolha. A gente pode escolher, inclusive não escolher. A gente pode escolher se manter no mesmo lugar e tá tudo bem. A gente pode escolher criar uma realidade grandiosa e a gente pode ter certeza que se a gente escolher criar uma realidade grandiosa, a gente vai ser tão amparado quanto se a gente escolher ficar na piscininha de merda. Então, se tu tem Sim. sempre o mesmo amparo, como seria tu escolher algo que te tira de um espaço onde o teu corpo não está sendo feliz, onde tu não está sendo feliz, para ir para um espaço de uau, quanta possibilidade existe aqui, né? Quanta coisa existe aqui que eu não estava reconhecendo. Então, quando a gente vem aqui para falar sobre corpo, a gente vem aqui para mostrar para vocês que o corpo de vocês é a ferramenta que pode guiar as escolhas com mais facilidade. Então, que quando vocês se conectam com o corpo de vocês, vocês começam a perceber e a reconhecer com mais facilidade que escolhas são mais grandiosas. E para isso a gente precisa treinar essa percepção. A gente precisa mostrar para o nosso corpo que nós estamos conectados e conscientes com ele. Né? Que a gente é grato pelo corpo que a gente tem. Vocês já perceberam o quanto de nós vive julgando o corpo ao invés de ser grato a ele? Quantas vezes a gente olha para o nosso corpo e diz: ai, tô gorda. Ai, tô feia. Ai, olha aqui, tô calva. Ai, não tá certo, isso aqui não tá bom. Sabe? Como seria a gente agradecer todos os dias para o nosso corpo e por ele ser essa ferramenta grandiosa que pode nos trazer a consciência de uma percepção além dessa realidade? Como seria a gente começar a fazer diariamente esse exercício de se tocar, né, de tocar o nosso corpo, de acarinhar o nosso corpo, de mostrar para ele, uau, corpo, gratidão por tu estar caminhando comigo nessa vida. Gratidão por todas as possibilidades que tu pode me mostrar. É no livro Sendo Você Mudando o Mundo que ele fala isso? Que ele faz isso? Esse exemplo do corpo? Não me lembro. Talvez.
Sim, tem um livro que a gente fala praticamente em todas as lives, que é Sendo Você Mudando o Mundo, do Dan Heer, Tô com ele aqui até, vou até mostrar. que ele fala exatamente isso, da gente começar a ter uma relação de proximidade com o nosso corpo, que é realmente a gente tocar na gente, a gente se olhar, a gente perceber que tem um corpo. Porque muitas vezes a gente sequer para fazer isso. A gente não se toca, a gente não se olha, não se enxerga, vai no espelho e se olha com olhos cheios de julgamento. E não consegue reconhecer o presente que o nosso corpo é. O nosso corpo ele é uma possibilidade enorme que a gente tem na nossa vida de reconhecer tudo que está à nossa volta, de reconhecer as coisas que a gente está criando na nossa vida que não estão sendo contribuição, ou de reconhecer tudo que pode ser contribuição na nossa vida. A gente já falou sobre isso, né? O quanto muitas vezes a gente espera chegar num momento crítico para olhar para as coisas. E eu acho que um dos momentos críticos que a gente tem na nossa vida são as doenças, né? São as coisas físicas que a gente tem no nosso corpo. Então, como seria a gente começar a ter consciência das coisas o tempo todo, sem que a gente precise acabar tendo que olhar para essas situações quando elas já são coisas físicas no nosso corpo? Porque uma doença, uma dor, uma sensação no corpo é um aviso de alguma coisa, é uma consciência que tem ali, que a gente pode olhar, a gente pode escolher olhar e trazer consciência para isso, sabe? Por que eu tô com essa dor? O que é isso que o meu corpo está querendo me dizer? Por que eu, né, manifestei essa doença? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? O que o corpo está querendo nos dizer? E muitas vezes a gente fecha os olhos para isso. Assim como a gente fechou para tantas coisas que fizeram com que a dor estivesse ali. E aí a gente não consegue, mesmo assim com a dor ali, olhar para essas situações da nossa vida, encarar e escolher mudar, ressignificar e se liberar de tantas coisas que a gente poderia se liberar simplesmente com a consciência do que aquilo é. Antes que eu me esqueça, eu queria dizer pro Fábio que eu sou grata, que ele sempre fala que ele tem sido uma contribuição imensa pra gente, que a gente escolhe que quando ele vem ao Sul, ele nos conheça, né? E ele faça classes com a gente, ele, a esposa dele, e que eles escolham mais pra vida deles, né? E gratidão por estar sempre aqui acompanhando com a gente. E uma coisa que eu queria falar sobre corpo, sobre como o corpo da gente faz coisas, e como o nosso corpo sabe, eu nem contei pra Lu isso, mas aconteceu uma coisa muito louca no final de semana passado. Meu marido foi fazer um churrasco aqui em casa, e ele tem aquele negocinho elétrico, sabe? Que tu enfia no meio do carvão e liga na tomada e o fogo se faz sozinho. E aí eu fui no super para comprar umas coisas que ele precisava, e aí ele pediu para pegar carvão. Guilherme, tu está ouvindo a live? Observa como a gente faz fogo com facilidade. Se precisar comprar um negocinho, fala com a Fafá, que ela sabe, sabe de onde a gente compra. Né? E aí tá. Aí eu fui no super para comprar as coisas que ele pediu e comprar o carvão. Aí eu peguei o carvão e fui pegar um negócio de acendedor. Peguei um acendedor, um negócio quadrado, assim, que vem da Paraty, sei lá o que, da Fiat Lux. Um troço que é um acendedor. Tu enfia, acende e joga ali no meio do carvão. E aí foi assim, ó. Eu peguei o negócio na mão e aí eu olhei e disse assim, ué, pra que eu peguei isso? O Cauã tem um acendedor elétrico. Botei o negócio de volta no lugar. Cheguei em casa com carvão, não sei o que, não. O Cauã começou a fazer um fogo, parará, parará, parará. Daqui a pouco ele disse, ué, tem uma coisa errada. E eu, o que, amor? Ele, eu acho que essa extensão não tá funcionando. E eu, como assim a extensão não tá funcionando? E ele, ai, o acendedor não tá funcionando, eu acho que é a extensão. E aí foi lá e trocou a extensão, mexeu no fio e sacudiu, não sei o que, nanana. O acendedor tinha estragado. Vocês conseguem reconhecer isso? Que antes mesmo disso acontecer, o meu saber já tinha me dito que eu tinha uma possibilidade de fazer algo e eu fui lá e ignorei. Por que eu ignorei? Porque eu levei para o meu pensamento. Para que eu vou fazer isso se ele tem outro jeito de fazer? E se eu tivesse seguido o meu saber? Se eu tivesse seguido o meu corpo? Porque o meu corpo pegou o acendedor sem eu pensar no acendedor. É assim, ó, uma coisa que eu acho que é fundamental é a gente perceber que isso não são coincidências. Isso são criações da gente. Porque é muito normal a gente dizer assim, ah, porque aí deu tudo certo, foi uma super coincidência. Não foi coincidência. Eu criei isso. E a gente faz isso, se a Nath tivesse por acaso levado, ela ia dizer assim, nossa, que coincidência, que loucura, né? Eu escolhi hoje comprar isso, e aí deu acaso de queimar o negócio. Não é acaso, não é coincidência. São criações, é o saber dela. Sabe? E aconteceu uma coisa comigo que
Foi assim, a gente foi pro Chile no final do ano passado, e eu até contei nos stories sobre isso. Nós éramos 4 com 10 malas. E aí a gente tinha que chamar um Uber para ir pro aeroporto. E não tem como Porque pedir eles o iam tipo ficar de 2 meses no cada um. a gente foi passar bons dias, mas não importa, não importa. Nós éramos 4 pessoas, não, 5 pessoas com malas. E aí a gente foi chamar o Uber, e aí não tem como escolher o carro. E aí, quando nós pedimos o Uber, o Guilherme disse assim: vamos pedir o primeiro Uber, a gente vê qual é o carro, vá que seja uma caminhonete, e aí a gente, se precisar, pede um outro carro. E aí, quando chegou, era uma caminhonete. Coubemos nós todos, mais as malas, com total facilidade, fomos para o aeroporto. O que eu poderia dizer? Nossa, que coincidência. Não. Nós criamos isso com a nossa vontade, com a nossa, né, com a nossa potência. A gente criou isso. A gente precisa reconhecer o quanto a gente cria tudo na nossa vida. Então, se a gente está dentro da piscininha de merda, é porque a gente está escolhendo. Todo dia de manhã, quando a gente acorda, a gente escolhe, consciente ou inconsciente, ir para a piscininha de merda. Isso a gente precisa ter muito claro, porque é só a partir dessa consciência que a gente consegue perceber que somos nós as pessoas responsáveis pela mudança que a gente está escolhendo. E a gente não tá aqui pra dizer pra ti, ai, olha que idiota que tu tá escolhendo a piscininha de merda. Não, a gente tá aqui pra te dizer que a piscininha de merda é sim uma escolha, mesmo que nesse momento tu não reconheça. E que existem muitas ferramentas para te auxiliarem a sair desse espaço da piscininha de merda. E que tu escolher sair desse espaço também é uma escolha. E tu escolher te manter lá, dizer que tu tá na piscininha de merda, mais uma vez, coitado de mim, também é uma escolha. Então vamos nos empoderar das nossas escolhas e vamos ser responsáveis com elas, ao invés de ficar falando aos 4 ventos que a gente é uns coitados do sistema. Ai, meu Deus, como eu sou vítima. Ai, eu sou doente. Ai, eu sou pobre. Ai, eu sou assim. Não, só um pouquinho. Vamos olhar para as escolhas da gente e vamos ver. Uau, essa é a realidade que eu estou vivendo nesses 10 segundos? Ok. O que eu posso fazer para mudar isso? Como eu posso mudar isso? Né? E aí a gente volta a falar sobre uma das ferramentas que a gente traz o tempo todo e que nós vamos explicar super bem detalhada nos nossos 8 encontros, que é a respeito das perguntas. Como utilizar as perguntas para sair disso tudo? Meu Deus, o que estão falando do meu pastel ainda? Pastel. Assim como tu estava fazendo pastel. Eu olhei para baixo, vi o pastel, busquei pastel. Toda vez que eu olho, tá escrito pastel. Do vitimismo, e o Fábio disse que muita gente fica se minimizando. É exatamente isso, né? Mas, ok, tá tudo bem, né? Tem pessoas que estão naquele lugar, nessa piscininha de merda, e tá tudo bem. Elas estão escolhendo estar lá, elas estão bem lá onde elas estão. Ok, não existe certo e errado. Só o que a gente quer, o que a gente quer não, só o que a gente traz aqui é exatamente isso, a gente ter consciência de que não importa o lugar onde tu está escolhendo esse lugar. E que assim como tu está escolhendo estar aqui, tu pode olhar e dizer que tu pode mudar a qualquer momento e que tu é a chave para que isso aconteça. Com contribuição de outras pessoas, se tu escolher e perceber. Mas é muito importante ter essa consciência. E agora fala do pastel, que eu também tô curiosa. Agora o que travou para mim? Fala do pastel, que eu também tô curiosa do pastel. Então, não sei. Eu acho que eu não sei porque eu não tô lendo os comentários hoje, porque eu descobri que quando eu começo a ler os comentários eu fico muito perdida. Eu tô falando, leio o comentário e perco a minha linha de raciocínio, né? Porque eu sou uma humanoide incrível que faz 25 mil coisas na minha mente ao mesmo tempo. Então eu não posso me desfocar demais. Eu acho que é sobre o saber, porque ela disse assim como tu estava fazendo pastel e eu estava com vontade. Fala do pastel, ela disse. Então, não sei o contexto, mas eu sei que foi algo do tipo, eu mandei uma foto de pastel no grupo da família, e aí a Fafá disse assim, meu Deus, eu queria comer pastel. E aí, quando eu vi, tu mandou a foto. Tipo, sim. É que nem aquilo, né? É as nossas conexões, né? Exatamente, de eu estar pensando na Naya na Me Liga. De eu estar pensando na Fafá e aí eu abri um Instagram e tem uma foto da Fafá. A gente capta, a gente sabe essas coisas. A gente precisa reconhecer o quanto a gente sabe. Access, né?
O objetivo de Axis não sei se é o objetivo, se é o mantra, não, o mantra não é, qual é o nome, mas Axis diz, né, empoderando as pessoas a saber que sabem. Porque é exatamente isso, a gente sabe, a gente só precisa começar a se dar conta de como a gente vai, com facilidade, perceber qual é a nossa verdade. Porque a gente está tão acostumado a estar embaixo de tantos pontos de vista, de tantos julgamentos, que a gente sequer para perceber. A gente nem sabe muitas vezes que a resposta está dentro da gente. E tem tudo a ver com esse clichê, né? A resposta está dentro de você. Porque é exatamente isso. Nós sabemos sobre a nossa verdade, a gente sabe tudo. Só que muitas vezes a gente não se percebe com facilidade ou nem sabe como, né, chegar nisso que a gente, nessa nossa essência e nessa nossa verdade. E eu quero propor um exercício que tem tudo a ver com essa percepção, né, da gente, que tem tudo a ver com aprender a perceber o corpo. Se a gente fechar os olhos e imaginar uma situação muito boa, uma memória muito boa que a gente tem, um momento em que a gente passou, em que a gente foi muito feliz, a gente vai ter uma percepção no corpo. Nosso corpo vai vibrar de uma maneira. Vai vibrar de uma maneira expansiva, de uma maneira, né, alegre. A mãe falou um pouco mais acima ali, que é como se o corpo estivesse sorrindo. Então se conectem com essa energia agora, com a energia de uma memória muito boa, de um momento de muita felicidade, de muita expansão que vocês já tiveram. Se conectem e percebam no corpo de vocês como é isso. Né? Como que o corpo se conecta, como que ele vibra, qual é a sensação que vocês sentem. E depois mudem para uma memória que não é muito boa, né, por um momento em que vocês passaram que não foi legal, que foi triste, que foi, né, que não foi expansivo, e percebam no corpo de vocês como que ele reage, né? Qual é a sensação que ele tem, como que vocês percebem isso no corpo. E vocês vão conseguir perceber a diferença de uma situação, né, de como o corpo vibra numa situação e de como o corpo vibra na outra situação. E quando a gente vai fazer uma escolha, é essa a informação que o corpo nos dá. Se eu perceber assim, como vai ser fazer o combo de oito encontros online com a Ná? Meu corpo expande, sabe? O peito enche. E é essa sensação que a gente vai criar a partir disso. Agora, se eu pensar como vai ser tal coisa, e aquilo, né, dá aquela sensação de contração, né, de reprimindo o corpo, é isso que a gente vai acabar criando com aquela escolha. Então, como seria cada vez mais a gente se conectar com o corpo e começar a escolher a partir do que vai nos dar essa sensação no corpo, vai nos trazer essa alegria, essa expansão, né? Essa excitação, que foi o que eu estava sentindo hoje, um pouco antes da live, porque eu estava acessando a energia que seria criar essa live toda. Sabe, meu corpo estava como se eu não coubesse dentro do corpo, porque essa sensação, é isso que eu estou sentindo, eu estou animada, meu corpo está agitado. Por quê? Porque era isso, essa é a energia. A gente acessa a energia da criação, mesmo sem que aquilo tenha acontecido ainda. Então, como seria a gente confiar nessa informação que o nosso corpo nos dá e escolher a partir do que vai sempre criar mais, né, pra gente, pra nossa vida? Porque quanto mais a gente cria, quanto mais a gente escolhe a partir da expansão, mais disso a gente cria. Eu vou ler os comentários. Teve uma conexão esses dias que eu achei muito legal. Assim, que é pra gente perceber o quanto o nosso corpo ele tem uma memória, assim, tipo, de muitos e muitos e muitos tempos, né? Muito tempo atrás. A respeito do nojo de ratos. Foi muito legal, assim, porque eu vi, foi um facilitador de Axis até que trouxe isso, né? Chegou a vê-lo Não, sobre isso? não. Então ele falou assim, qual é a memória que... Por que quando a gente olha para um rato a gente sente medo e sente nojo? Vocês lembram quando teve a peste negra? A peste negra, ela foi uma pandemia, né? Igual a pandemia que está acontecendo agora, que matou milhares e milhares e milhares de pessoas. E a peste negra, ela era transmitida pelos roedores. Então, quando se olha para um rato, o que se sente? Nojo e uma memória de morte. E isso é do nosso consciente? A gente pensa nisso? Ai, meu Deus, o rato, ele transmite a peste negra. Não, porque nem existe mais isso. Mas essa memória, ela tá dentro do nosso DNA. Então, toda vez que a gente olha para aquele rato, a gente acessa essa memória toda e a gente percebe no nosso corpo a sensação de medo, de fuga, né? E de nojo. Porque é o que ele transmitia.
E aí a gente começa a olhar e reconhecer que a maioria das percepções que a gente tem no nosso corpo, elas têm uma informação lá atrás. Elas têm uma informação que a Aline trouxe aqui, é incrível, né? E é exatamente essa forma que a gente funciona. Quando a gente sente alguma coisa, quando a gente está triste, a gente está magoado, a gente está não sei o que, se machuca, vão lá e passam a mão na tua cabeça, ai, coitado, ai, é verdade, não sei o que, ai, tá ruim. E aí tu melhora e fica tudo bem, o que que acontece quando fica tudo bem? Se tu te sente, se tu gostou daquilo ali que tu estava sentindo, o que que tu vai fazer para criar aquilo de novo? Tu vai voltar para aquele padrão, ou seja, tu vai te machucar, ou tu vai te sentir mal, ou tu vai requerer a atenção das pessoas. E isso é um ciclo. A gente aprende a funcionar dessa forma. Eu tive que desconstruir muito isso na minha vida, muito, porque eu tinha muitos interessantes pontos de vista fixados a respeito disso, da forma que eu tinha que funcionar para que as pessoas me dessem atenção. E a gente faz isso o tempo todo. E o nosso corpo, ele tá aqui para nos mostrar, né? O quanto a gente está realmente fazendo algo porque é verdade. Porque tá tudo bem, né, gente? A gente ir lá e pedir um carinho, receber um carinho, né? Não é longe de ser isso, tá tudo bem. Agora, a questão é, a gente está fazendo isso, a gente está recebendo esse carinho, porque isso está sendo nutritivo para o nosso corpo, ou a gente está usando isso como uma forma de se manter parado em algum lugar, recebendo algo e não escolhendo andar para frente? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo e usar o nosso corpo e essa percepção tão clara do corpo, né? Que é a expansão e a contração, para reconhecer aquilo que a gente está fazendo e que nutre o nosso corpo, que cria possibilidades, e aquilo que a gente está fazendo porque a gente está enfiado dentro da piscininha de merda, com um monte de ponto de vista, um monte de ponto de referência e com pouca escolha e pouca possibilidade. A Aline falou assim: falta muito pro dia 10. Então, para quem não sabe ainda, né, dia 10 a gente vai fazer é o nosso primeiro encontro de um combo de 8 encontros online. A Aline já está inscrita e está aqui animada, porque a gente não vai usar a palavra ansiosa, animada para o encontro. Então, quem não sabe, né, começa na sexta-feira, dia 10. A gente vai falar sobre vários assuntos, vai trazer consciência, né, para vários assuntos. A gente percebe que vai falar sobre dinheiro, relação, sexualidade, família, de tudo um pouco e tudo mais que for possível. E se vocês quiserem mais informações, é só falar com a gente. Se quiserem saber como vai funcionar também, nos chamem no WhatsApp, no direct do Insta. Nós estamos aqui para respondê-los. E Eu eu vou quero falar um deixar uma pouquinho. reflexão final para que a gente possa voltar a falar sobre Tem isso. vários exemplos. Uma coisa que eu acho que a gente pode falar até é sobre o vitimismo, né? Que tem a ver um pouco com essa questão do A gente está fazendo uma lista de coisas para as próximas lives. exatamente. Porque tem muito a ver com isso, né? Quando tu passou por uma situação difícil, tu teve atenção, tu teve carinho, e aí quando tu quer passar por isso de novo, tá te sentindo, né, de repente carente, tu acaba criando situações para que tu tenha atenção a partir dessa situação que nem sempre é expansiva, né? Que não é contribuição. Sim. E eu queria deixar para vocês, né, a reflexão do o quanto as doenças que eu tenho no meu corpo, elas são, na verdade, pontos de vista fixos que eu comprei dessa realidade de como eu deveria funcionar, como eu deveria agir e quem eu deveria ser, né? Então, nós vamos falar mais sobre isso, né? Na verdade, agora é deixar realmente essa percepção para vocês, esse questionamento, né? Para que vocês comecem a olhar para o corpo de vocês como uma ferramenta e não só como um pobre coitado que está sofrendo as consequências dessa vida, mas como uma ferramenta grandiosa de mostrar as possibilidades e as escolhas que estão disponíveis. Acho que Eu acho que é isso. Temos 2 minutinhos aqui. aquela pergunta que eu faço sempre, que é se eu não tivesse nenhum ponto de vista sobre isso, a gente pode usar nesse caso também. Se eu não tivesse nenhum ponto de vista sobre o meu corpo, como ele seria? Porque a gente também, né, fixa no nosso corpo os nossos pontos de vista. Então, muitas vezes a gente não se permite ser e não permite que o corpo seja da maneira que ele gostaria de ser, porque a gente tem muitos interessantes pontos de vista sobre tudo, sobre peso, sobre beleza, sobre o que é ser mulher, o que é ser homem, né? Tudo que as pessoas esperam que a gente seja. Então, se a gente não tivesse nenhum ponto de vista, nenhum julgamento sobre o nosso corpo, como que ele seria, né? Como que a gente seria? Como que ele se apresentaria pra gente nessa realidade?
Então, fazer essa pergunta também. E façam esse exercício de vocês se conectarem com o corpo de vocês, né? Se tocarem, perceberem que ele existe, que ele tá aqui, que ele é um presente que a gente tem nessa realidade. E também para se acostumarem, né, para colocarem a mente acostumada a essa percepção com mais facilidade, é fazer esse exercício de fechar os olhos, se conectarem com energias, né, positivas, com memórias boas, com momentos de total alegria, momentos sem julgamentos, para vocês começarem a perceber no corpo de vocês como que é essa vibração, para que vocês comecem a atrair para vocês essa vibração. Tanto a gente fala que a gente recebe o que a gente emana, como seria a gente começar a acostumar o corpo a essa energia da criação, da expansão e começar a emanar mais disso, para que as possibilidades que batem com essa energia comecem a chegar até a gente e a gente comece a criar cada vez mais. Sim. Então é isso, né, pessoal? Acho que a gente levou essa live a vários lugares, né? Muito interessantes. Não Sim. ficamos presos só no corpo, mas usando o corpo para reconhecer todas essas possibilidades. E o Fábio botou ali que ele tá saindo, a gente também tá saindo, Fábio. E fica o convite para ti, né, para tu te aprofundar mais com a gente, convidar a tua esposa e né, ele que falou que ele e a esposa dele que mudaram bastante? Acho que sim, né? Acho que Mas sim. ter esse convite para que todos vocês escolham mais possibilidades, escolham ter mais ferramentas na caixinha de ferramentas de vocês e que cada dia vocês estejam mais conscientes e que percebam que o corpo de vocês ele está aqui para mostrar para vocês onde vocês podem escolher mais consciência. Então, usem o corpo de vocês, façam isso que a Lu disse, se acostumem com ele, percebam ele, reconheçam ele como a contribuição que ele é. E a partir disso comecem a criar algo mais grandioso, porque as possibilidades estão aqui para que a gente crie cada vez mais coisas grandiosas. Tá? Gratidão por todos vocês terem estado aqui conosco mais uma vez. Amanhã, Beijo, 10 beijo. e meia. Amanhã, 10h30, não sei, 10h30, live Eu sobre tenho um planner aqui. Família. No Instagram da família. Louise. Sim, no meu Instagram, amanhã, 10h30, falaremos sobre família. Também foi um tema pedido semana passada. Então, esperamos todos lá amanhã, 10h30. Se quiserem. É isso. Beijo, não dá pra falar. Beijo.